Pais queridos, hoje nós vamos falar das mulheres comprometidas. Parece um tema redundante, mas é necessário. Eu falo redundante porque, se você vai olhar a história das mulheres, pelo menos das que eu conheço, as próximas, as que eu tenho algum tipo de contato, vocês são maravilhosas, né? Então, é uma redundância, mas necessária, entende? Talvez não precisássemos, mas nós precisamos. Então, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho inspirações em mulheres, tem mulheres na minha cabeça que rodeiam justamente de grande comprometimento. E aí, ligado aos maridos e aos filhos. Eu quero contar essa história agora da gente, nós vamos contar essa história, mas eu queria chamar mulheres, tá certo? No sentido de que eu queria que vocês falassem de cada ponto que nós vamos tocar, do que você quer, do que você pode, do que você poderia compartilhar conosco, tá certo? Eu não queria falar aqui simplesmente de nomes, de adjetivos, de palavras. Eu queria trazer vida para essa aula. Mas vida, vocês é que vão me ajudar, tá certo? Então, cada ponto, essa é a questão. Cada ponto, se você gostaria de falar, eu gostaria que você falasse. Tá? Entendeu? É isso. Se não entendeu, na hora eu vou repetir. Então, Falou alguma coisa? Então, o nosso texto base vai ser mulher virtuosa. Cadê o negocinho? Por favor. Está funcionando? Então, mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede ao de rubis. Eu vi alguma coisa de rubi, é uma joia rara, né? Tem pouco no mundo comparado com as outras, e ela tem um valor muito alto, muito alto. Então, é por isso que ele traz a questão dos rubis. É raro e é muito valioso. Fica com isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu quis a fonte, eu gosto de fonte, né? Porque eu acho que a gente tem que sempre estar bebendo da fonte. Então, no hebraico, virtuosa vem de força. Força. E o que é força na Bíblia? Força na Bíblia é capacidade de superar desafios, perseverar diante das adversidades e confiar em Deus. Superar desafios, encarar adversidades, confiar em Deus. Isso é que a Bíblia traz como força. E isso é virtuoso. Entende? Força. Força. Mulheres de força. Mulheres de fibra. Mulheres que seguram tranco. Mulheres que sofrem. Mulheres de visão. Entende? É disso que nós estamos falando, de mulher virtuosa. E aí, habilidade também tem a ver. Eficiência. O que é eficiência? Peraí, eficácia eu chegar. Como é eficiência? Me lembra? Alguém me lembra o que é eficiência? Eu esqueci. Eu sei que eficácia é chegar no objetivo. E eficiência é o melhor caminho, é isso? Hã? É o caminho mais rápido. Pronto. Eficácia é chegar lá, não é isso? Eficácia é funcionando. Funcionando? Eficácia é algo que funciona. Funciona. Eficiente é algo que funciona. Bem. Ok. Perfeito. Obrigado. Então, são mulheres eficientes. Funcionam. Deu problema, ela vai dar um jeito. Não tem comida, ela vai dar um jeito. Não tem TV. Eu me lembro que meu vizinho, lá de Fortaleza, né? O vizinho dos meus pais, ele tinha uma TV. E eu me lembro quando batia o tédio nos 5, que tinha a hora da cabine, né? Tinha a hora que a gente queria se pegar, porque não tinha o que fazer. E aí eu me lembro que a minha mãe tinha a fuga da TV. A TV tinha chegado, eu estou falando da década de 70, tá? Aí meu vizinho, que era bombado, aí tinha uma TV. Aí eu me lembro que a minha mãe levava a gente para ver TV. Acabou-se. Tudo em paz. Tudo em paz. Aí podia trazer de volta e depois vinha a cabine de novo, tá? Mas enfim, eficiente, ela vai dar um jeito.
Isso é uma mulher virtuosa. Ela vai dar um jeito. Fartura, no sentido de sobra. E força no sentido de exército. Imagine alguém que tem uma força como um exército. Vocês podem estar imaginando alguém, não é? Então, isso é uma mulher virtuosa, tá? Isso é uma mulher comprometida. É alguém que tem uma... O que é um exército? O exército é um bando, é um grupo. Mas é alguém que tem uma força de um exército. Tá? Pensa nisso. Vamos lá. Eu lembrei de Ruth, porque Ruth está ligado, lá no original, a virtuosa. E aí eu quero contar rapidamente, que a gente já viu a história de Ruth, mas rapidamente eu quero dar um panorama rapidinho. Ruth estava em Moabe, né, e seu marido Malom morreu após 10 anos de casamento. E aí vem, as mulheres, lembrando dos tempos antigos, elas não tinham emprego e dependiam inteiramente dos homens. Então a gente sabe que as mulheres viúvas, elas eram um grande problema, não é? E aí dependia desses homens para se sustentar, para levar suas vidas, principalmente apoio financeiro. E aí, viúva sem filhos e ninguém para apoiá-la, estava nas classes mais baixas e desfavoráveis, né? E aí se aliou a quem? A Noemi, que era sua sogra, que também depois ficou viúva e depois perdeu os 2 filhos. Exatamente, viúva, né? Perdeu o marido e os 2 filhos. E aí Noemi, desde a morte do seu marido e dos 2 filhos, não tinha família. E aí ela não tinha que confiar em Moabe, e aí já havia passado da idade marital, não iria mais casar provavelmente. E aí era uma situação simplesmente desesperadora e lamentável. E aí Ruth volta com Noemi, não é? Para Belém, não é isso? E aí ela mostra sua feroz lealdade e amor ao se recusar a deixar sua sogra sozinha em uma situação tão terrível. Lembrando que a outra nora, ela deixou, lembra disso? E Ruth foi para uma terra que não era dela, tá? E aí o que é que acontece? Aí é que tá. É isso que eu falo de força, sabe? Eu não sei o que foi que Ruth pensou, o que foi que Ruth viu, que Ruth imaginou. Mas ela viu algo, ela imaginou algo. Porque a gente vai agora, onde deu isso, lembra? Ruth, lembrando, ela é ligado a esse termo, tá? De virtuosa. E ela é forte. Alguém tem dúvida? Ruth é forte? Ruth é forte. Ruth é forte. E aí vão para Belém, ela e a sogra. Ruth vai apanhar espigas. Ruth e Boaz na eira, né? Deitada aos pés de Boaz. Também não é besta, tá? Ela é inteligente. Ela é sabida. Tá certo? Lembra? Ela tem visão. Quem tem visão não é bobo. Nós vamos já pensar que é uma das qualidades, que é a capacidade de planejamento. E ela planejou, tá? Não foi por acaso. Junto com a sogra, mas planejou. E aí Ruth e Boaz se casam e deu quem? Obed. Obed é pai de quem? E Jessé é pai de quem? E Davi está na linhagem de quem? De Jesus. Entende? Então é só para nós pensarmos. Eu acho a história de Ruth muito inspiradora, muito forte, sabe? Muito dolorida, muito doída, e o final muito compensador. Só lembrando que Ruth é uma das 5 mulheres que aparecem na linhagem de Jesus Cristo, não é? Tem Tamar, lembra? A que foi estuprada. Tem o Raabe, que é uma prostituta, Betsebe e a própria Maria, mãe de Jesus Cristo. Tá bom? Então é só para nós pensarmos que na maior dificuldade eu posso me comprometer e eu posso fazer algo diferente e que isso pode ser muito bom. Eu pensei, Evandro, que ontem eu vi um filme, né? E tinha um jipe, que eu gosto de jipes, né? E uma menina bem franzina, ela estava dirigindo esse jipe. Esse jipe, ele tinha tração nas 4.
Então, ele entrava em água, ele subia monte, ele quebrava pedra. Então, quando eu penso numa mulher como Ruth, eu penso num Jeep 4x4. Entende? Ele vai passar. Ele vai passar, não importa o arranhão, não importa a quebradeira, não importa a sujeira, ele vai passar. Porque não foi fácil apanhar a espiga que ficou lá pelo caminho. Não foi fácil estar aos pés de um homem, dormir com ele para avisar um futuro. Não foi fácil deixar, porque ela era moabita, mas ela era um Jeep 4x4, então ela ia atravessar. E esse é o ponto, né? O comprometimento, ele não é fácil, na maioria das vezes. Mas eu preciso acreditar na continuação da história. E você não vai ter todas as ferramentas, mas você precisa confiar, sabe? Vamos lá. Mulher virtuosa, lembrando que são virtudes. Primeiro, eu dividi em 3 bases o texto que fala da mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, a partir do 10 até o 31, tá certo? Eu fiz 3 bases, não é? E aí nós vamos falar de cada uma delas. São 6 qualidades que eu consegui ver ali, tá certo? No texto da mulher virtuosa. E essas 6 qualidades eu trouxe para essas 3 caixinhas. Deu para entender? Como eu tentei fazer, como eu montei na minha cabeça, tá? Então vamos lá. Primeiro, ela é esforçada e trabalhadora. Alguém quer comentar alguma coisa do que você pensa? Lembrando que esforçada e trabalhadora não é para... É fazer tudo? Não. É fazer muito? Sim, talvez. Mas não é fazer tudo. Lembra disso. Porque depois eu vou tocar no ponto, por isso que eu quero que vocês lembrem. Mas ser esforçada e ser trabalhadora não é fazer tudo. Olha o que o texto diz. Os navios marcantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida e dá a tarefa às suas servas. Ela, como é que eu chamo isso? Ela delega. Ela delega. E delegar é um mérito dela. Não tem. Parem de ser as salvadoras. Parem de querer fazer tudo. Não é isso comprometimento. Isso é sofrimento, tá? Isso é fazer gente preguiçosa. Entende o que eu estou falando? Eu não tenho que fazer o que os meus filhos têm que fazer. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Concorda? Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sou comprometido. Porque eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer de tudo para fazer o que eu tenho que fazer. Mas eu não tenho que fazer tudo. Sabe? Eu vejo muitas mães extremamente cansadas, sabe? Independente da idade, sabe? Criando filhos folgados. Pensa nisso. Alguém levantou? Não? Tá bom. Então, pensa nisso. Fazer muito não é fazer tudo. Fazer muito não é fazer tudo. Ninguém quer falar nada sobre isso? Tipo uma coisa que você faz que para você é importante. Sim, também, querida Denise. Eu concordo totalmente, né? Que você não tem que fazer todo o serviço, né? Você precisa delegar. Para que você seja uma mulher virtuosa e se enquadrar nesse mérito, né, que Deus deixou na Bíblia falando sobre a mulher, então requer todas essas qualificações aí para poder ser uma mulher virtuosa. Primeira coisa que eu fico pensando é que quando você chama pessoas, né, e divide, e você... É como se você pudesse também
mostrar o talento do outro, né? Então, assim, para que as pessoas não fiquem focando só em você. E aí, daí você virar uma pessoa orgulhosa, isso é um problema, né? Quando a gente quer chegar no céu, é bem difícil chegar no céu. Não é fácil. Então, você precisa ter todos esses cuidados. Então, por exemplo, o SOS Sertão é um conjunto de irmãos e irmãs que pegaram o serviço e estão ali trabalhando, né? E aí, isso é muito lindo, porque ninguém tem que ficar olhando para mim, para a Regis, né? Mas tem que olhar para todos os que fazem, né? Então, a gente tem que fazer isso, é uma coisa bem de Jesus, é uma coisa bem de Deus, né? Quando você quer ser uma mulher virtuosa, você faz com que as pessoas elas tenham a oportunidade de mostrar suas qualidades. Isso é muito lindo. E uma coisa que eu lembrei agora, tá? Respeita o tempo. Mulheres, respeita o tempo. Principalmente nessa questão física. Você faz o que você fazia 20 anos atrás? Eu não faço. Inclusive, assim, é uma coisa que eu estou tentando me adaptar, porque de vez em quando eu digo para você, eu estou cansada, eu não consigo fazer mais. E eu queria dar um exemplo, sabe, Evandro, puxando isso que Denise trouxe. Por exemplo, essa semana eu tive oportunidade de estar perto de uma mulher virtuosa. Ela está sentada aqui. Eu não conseguiria dar aula se essa irmã não me ajudasse. Ela cortou todos os tecidos para mim. Quando eu cheguei na casa dela, ela tinha coletado a acerola do pé da casa dela e fez um suquinho para mim. E ela disse que não conseguia fazer as coisas se ela não acordasse, não deixasse a casa perfeita. Então, eu cheguei de manhã lá e a casinha dela estava toda organizada, toda limpinha. Então, ela acordou cedo, ela tem prazer. E outra coisa, ela não quer nem aparecer, não quer nem que ouçam a voz dela. Então, lembra, faz muito, não faz tudo e respeita o teu corpo. Pensa nisso. Eu vejo mulheres passando por cima de si. Isso não é bom. Isso pode ser uma doença. Isso pode ser um problema. Respeita teu tempo. Não dá mais. Tem coisas... É engraçado que tem hora que Dilane diz a casa não está legal. Eu digo, vai continuar. Eu vou pegar o cocô, vou pegar o xixi, vou lavar os pratos. Eu não consigo ver pia com nada, né? Mas o resto, hoje não. E aí daqui a uma semana, e hoje? Também não. É isso, sabe? Pensa nisso, respeita teu limite, respeita teu corpo, tá? Então, lembrando que eu não estou falando somente da mulher virtuosa, tá? Eu estou trazendo o tema da mulher virtuosa, mas nós estamos falando de comprometimento. Mulheres comprometidas com o marido e com os filhos, tá? Fisicamente, mas pensa nisso, tá? Outro ponto. Agora nós vamos entrar na caixinha saímos da caixinha físico, agora nós vamos entrar na caixinha emocional, tá? O que é que diz lá em Provérbios 11:12? O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Confiança, digna de confiança. Sabe o que é confiança? Tem caneta aí, tem? Tem caneta, Regi? Tá bom. Obrigado. Confiança é eu esperar uma média. Imagina que aqui é um gráfico. Confiar em alguém é eu saber
que esse alguém vai estar... Eu vou esperar esse tipo de atitude, entende? Eu tenho uma média, ela não vai sair dali, eu confio, vai ficar ali. Não é, por exemplo, uma história que uma vez nós ouvimos, que o casal tinha brigado, vinha brigado há uma semana, nada demais, normal, e um belo dia ele sai para trabalhar, e ele volta às 5h30, 6 da tarde, e aí quando ele chega em casa não tinha nada. Nada. Ela deu rapa na casa, tirou tudo. Entende o que eu estou falando de confiança? Confiar é eu saber que o outro não vai fazer isso. Eu não vou chegar em casa e não vou encontrar minhas coisas. Entende? Eu posso encontrar ali, nessa média, é isso que eu estou falando. Eu tenho uma média, mas eu não vou sair muito. Eu não vou sair muito. Eu não vou esperar uma coisa grave. Entende? Entende o ponto? Eu tenho ali uma média. Eu sei. Eu consigo ver o tempo. Eu consigo abastecer o tempo na minha relação com Dilane. Isso é confiança. Não é uma linha, não. Claro que não. Mas é uma faixa. Entende? Não há grandes estopor. Descoberta de um filho. Isso é um estouro. Entende? Descoberta de um filho. Furo no orçamento. Isso é um estouro. Cartão estourado. Peraí, como assim? Como assim? Como assim eu não sabia? Isso é um estouro. Isso não é não confiar. Entende o que eu estou falando? É tudo, está ali, você espera. É tranquilo. É calmo. É o esperado. Entende? Alguns dizem que é chato, eu acho maravilhoso. Poder saber que amanhã vai ser muito próximo do de hoje. E depois de amanhã, vai ser muito próximo de ontem e de hoje, de amanhã e de hoje. Vocês entenderam? Entende o que eu estou falando? Isso é confiar, tá? Isso é confiar. Então, a mulher comprometida, ela é digna de confiança. Os filhos e o marido não vai esperar nada. Não vai esperar nada. Eu ouvi de um neto essa semana, foi engraçado, semana não, tem 2 semanas, que ele disse, vovó está ficando adolescente. Não é vovó aqui não, tá? Hã? É. Não é adolescente não, né? Mas eu achei engraçado porque ele foi muito feliz, sabe? Eu sabia o que ele estava falando e eu entendi o que ele disse. Vovó virou adolescente, não é? Então, assim, como quem diz, minha avó está estranha. Minha avó está fazendo umas coisas esquisitas, sabe? Ela virou menininha, não é? Então, lembra, confiar. Primeiro que é uma virtude nobre, é um porto seguro. Eu sei do que vem mais ou menos dali. Isso é confiar. Isso é comprometimento. Entende? Eu sei o que vem. É bom saber que não vem nada, nenhum estouro daqui. Você confia? Entende? Isso é confiar. Isso é confiança, tá? Não significa que o outro não vai pensar igual a você. Não é isso, gente. Confiar é uma linha de razoabilidade do que se espera do outro. Isso é confiar. Tá? Então, o que mais? Pronto. Caixinha emocional. Olha, ele não arma cilada. Não tem cilada. Não tem buraco daqui a pouco. Não tem rombo daqui a pouco. Não tem furo. Eu me lembro que na época vocês lembram da época da secretária do Bill Clinton? Lembra da história do caso da secretária? Lembra? Eu não esqueço mais a cara da Hillary Clinton. Que ela estava... É como se ele estivesse contando a história, estava se falando na imprensa, e ela estava acreditando nele. Eu acho que ele dizia, olha, não foi nada disso, não foi nada disso, não é isso é invenção, isso é o Partido Republicano e tal. Aí tem uma hora que ele não segura mais e ele assume. Ele assume a traição. Eu não esqueço mais a cara dela.
que ela estava junto dele, ela olha para ele como quem diz: arroz de coco, filhinho docinho, o que foi isso? Entende? Eu estava contigo, talvez a única acreditando. E agora tu vem com essa. Entende o que eu estou falando? Isso é cilada. Isso é um buraco. Isso é um rombo. Isso é não confiar. Então, é lealdade. Estou com você. Quero fazer besteira. Vamos fazer junto? Não. Nem sabe o que é. Poxa, tia. Entende? Não arma cilada para o outro. Deixa ele confiar em tu a vida toda. Que eu lembro que eu dizia para os meus filhos: a confiança é uma linha bem fina. Eu dizia sempre para os meus 3 filhos, né? É uma linha bem fina. Faça de tudo para não romper essa linha. Porque depois que romper, você não sabe o trabalho que você vai ter para refazer. Não é verdade? Eu gosto de pensar isso, sabe? É uma linha fina. Ela pode ser rompida sem muito trabalho. Então, faça de tudo para que seu marido, seus filhos confiem em você. Sabe? Pensa nisso. Sobre cuja segurança, firmeza, resistência pode-se estar tranquilo. Tranquilo, não tem novidade. Não tem nada de novo. É isso mesmo. Isso é bom, tá? Isso não é tédio. Tá certo? Isso não é chatice. Isso é confiança. Pensa nisso. Alguém quer falar alguma coisa de confiabilidade? Miguel? Eu acredito que essa questão de confiança é até para proteger o cônjuge, né? Por exemplo, se eu for entrar numa jogada e for tirar proveito nesse momento, com certeza a Adriana não vai deixar, entende? Então, é um jogo que está lá e eu vou ser beneficiado com dinheiro ilícito. Se ela souber disso, ela vai ser a primeira a puxar a minha orelha. Você não vai fazer isso. Alguém mais? Outra caixinha, agora também na emocional, outra característica da mulher virtuosa, que tem a ver com comprometimento. Ela é sábia e estratégica. Olha o que fala a passagem, 16 a 18. Ela avalia um campo, ela avalia, ela estuda, ela analisa e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem e aí segue. Ela é estratégica. Lembra de Ruth? Ruth foi estratégica. Ou não? Ou foi só impulso? Só lembrando, tá? Que a impulsividade, o que é impulsividade? É fazer à vontade. Isso é impulsividade, é fazer o que dá na telha. Né? A impulsividade, ela vai totalmente contra a sabedoria, tá? Obedecer à impulsividade é não ser estratégico. Concordam? Ser estratégico é justamente eu dar o tempo. A estratégia não vem rápido. Geralmente ela não vem logo. Você vai falar? Leva tempo, né, para poder armar uma estratégia, né? Exatamente. E o impulso não já é impulso, né? Exatamente. O impulso ele já salta. A estratégia não. A estratégia você vai ruminar. Lembra de ruminar? Não é? Que é a vaca que faz, né? É a vaca que faz, né? Ela rumina. Ela mastiga, ela engole, depois... Enfim, ela vai e vem, mas ela pensa, ela repensa. Isso é estratégia. Quanto tempo leva a estratégia? Não sei. Não sei. Vai ser o tempo necessário que eu esteja satisfeito com a minha estratégia. Ou o tempo necessário que eu preciso naquele momento. Entende?
Mas eu preciso de um tempo. Eu não posso me dar os meus impulsos. Porque impulso é impulso, é instinto, é animal. É animal. Uma vez meu cachorro me mordeu na rua. Foi. Por quê? Ele viu um grandão, acho que ele ficou com medo. Theo, eu te falei, não foi? Ele se alvoroçou e ele me mordeu. Eu tomei um susto, nunca aconteceu, foi só uma vez. Mas ele me mordeu. Literalmente ele me mordeu. Então, assim, eu nem sei, mas enfim. É um impulso, é o que sai de dentro, tá? Não pensa, não é? O impulso não pensa. Então, lembra, a estratégia precisa de tempo. Quanto tempo dura uma estratégia? Não sei. Não dá para saber. Pode. Eu estou pensando, você foi comigo visitar uma pessoa em Gravatá e ela disse que saiu de casa e foi fazer um passeio. Quando ela voltou, ela tinha comprado um flat em Itamaracá, sem o marido saber, sem os filhos saberem, sem nada. Ela comprou um flat em Itamaracá. Ui! Entende? E sabe uma coisa interessante? No que eu sou fraco, eu preciso armar estratégia para controlar os meus impulsos. Aqui está perto. Eu fiquei imaginando, né? Um flat, a gente pensa uma coisa muito grande, né? Mas um par de sapato, uma camisa, uma calça, um vestido, um cinto, um computador, um novo celular. São coisas mais pertinho, né? Mas é impulsividade, entende? Então, assim, se você não controla a sua impulsividade, arruma estratégia para o teu companheiro ou teus filhos te ajudarem. Faz um código. Está com raiva? Faz um código com o outro. Deixa o outro te ajudar. Entende? Cria estratégia, mas não deixa se levar pela impulsividade. Isso não é sábio. Isso não é estratégico. Cria gatilhos. Entende gatilhos? Cria gatilhos para te proteger e proteger tua família. Não sabe sair sem comprar. Então sai sem cartão. Lisa, quero saber o que tu vai comprar? Abestada. Só os 3,50 do sorvetinho. Isso você pode. Entende? Estratégia, seja inteligente. Isso é inteligência. Tem coisas que eu não vou conseguir lutar contra mim. Eu vou perder sempre. Então, eu vou lutar com o melhor que eu tenho. Isso é inteligência. Sabe? Isso é inteligência. Então, lembra, a mulher comprometida, ela é sábia, ela é estratégica. O que é que você pensa para os seus filhos? Qual estratégia? Traça um plano. Pode ser o de Cebolinha. Lembra do plano de Cebolinha? Que nunca dava certo? Talvez seja esse. Mas tem que ter um plano. Você tem que ter um plano de futuro. Você tem que ter um plano com o outro. É interessante porque ela avalia, não é? Avalia. É tudo isso que você está falando. Tudo que você está falando. Ela não chegou lá e comprou não, tá? Não é o flat não, viu? Ela não deu, deixa eu dar uma voltinha aqui. Tô entediada. Não é isso não, tá? Ela avaliou, ela viu, ela olhou, ela voltou para casa, ela viu quanto tinha. Se não estava completo, ela disse, não vai ser agora. Isso é avaliar, isso é analisar. Porque, gente, se a gente for movido pelos nossos desejos, saiba uma coisa, isso é uma furada. Não vai dar certo. Ou vocês acham que eu não quero um carro novo? Ou vocês acham que eu não quero conhecer a Europa? Barbudo é abestado. Ou vocês acham que eu não quero todo dia comer fora? Não, barbudo gosta de cozinha. Amo um prato sujo. Vocês acham isso? Não. Estratégia. Eu tenho que pensar. Eu tenho que abdicar agora em prol de algo na frente.
Isso é avaliar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu achei interessante que tem um casal, quando a gente já sabia dessa viagem de quinta-feira, e eu achei engraçado que teve uma oportunidade de uma saída aí a esposa disse, não, dá não. A gente já tem viagem no próximo mês. Eu achei isso muito interessante. Entende? É uma estratégia. É uma coisa simples. Poderia talvez fazer os dois, mas não. Eu prefiro esperar lá. Entende? Esse dinheirinho eu guardo para lá. Entende? É isso. Lembra, mulheres, planeja. O que é estratégia? É planejar a ação. Tá? Plano de ação para alcançar metas e objetivos de longo prazo. Longo prazo. Desculpa, fala. Fiquei pensando que ela foi lá, olhou o campo, analisou, usou de sabedoria, fez a avaliação, mas não pode se esquecer que ela trabalha. Ela se acorda de madrugada. Ela não fica sentada em casa na televisão. Então, ela provavelmente compra, investe, é diferente o que ela faz. Então, uma mulher virtuosa, ela não pega o cartão de crédito dela ou do marido e estoura, não. Ela simplesmente faz investimentos. Olha o que ela faz aqui, ó. Ela avalia o campo e o compra. E com o dinheiro que saiu desse campo, com o que ganha daqui, o que é que ela faz? Ela investe. Ela planta uma vinha. Entende? Isso é investimento. É diferente de chegar no shopping, estourar o cartão e tá nem aí, ele que se vire para trabalhar e ganhar dinheiro e pagar a conta do cartão. É diferente. Investimento. Então, uma mulher virtuosa... Então, isso é uma coisa importante para nós mulheres, né, de pensar como Deus quer que uma mulher seja. Essa é mais ou menos uma ideia do que Deus quer para uma mulher. Ele colocou lá na Bíblia, para a gente seguir. Né? A Bíblia, ela está ali, não é para enfeitar a casa nem nada, não. É para você ler e transformar a sua vida naquilo que Deus quer, para poder chegar no céu. Visão de futuro orientada para alcançar essa visão. Tá? Sabe adiar prazeres momentâneos por algo maior à frente, que é justamente o contrário, que é justamente a impulsividade, né? É um adiamento. Eu vou ter prazer, tá? Eu vou ter prazer. Mas é um adiamento. A questão é que muitas vezes não conseguimos adiar. E nós hoje estamos numa sociedade de não conseguir adiamento de prazer, né? Eu faço o que eu tenho vontade. Eu faço o que eu estou afim. Depois eu vejo. Depois eu vejo. Isso não é comprometimento. Isso não é comprometimento. Outra caixinha, saímos da física, passamos para emocional, agora vamos para espiritual, que ela é altruísta. Primeiro, quanto maior o desprendimento, maior o amor. O que é desprendimento? É desprender-se, é não se ligar, é não se colar. Entende? Uma folha do caderno que está presa na outra, quando eu desprendo, eu solto elas. Então, isso é desprendimento, principalmente ligado a essa questão material. Né? Abre a mão ao aflito, olha o que fala a passagem. E ao necessitado estende as mãos, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Que é altruísmo? Se doar para o próximo sem esperar nada em troca. Meninas, sabe o que é isso? Mulheres, vocês sabem? Conseguem ver isso ou não? Isso é algo surreal na vida de vocês. É dar e não pensar em si, a ausência de interesse próprio. Eu foco mais no outro. Não é? Quantas coisas? Alguém tem alguma coisa que já viu assim de uma mãe, ou você, ou alguém bem próximo, dessa questão de ausência de interesse próprio? Tu lembra aquela coisa que a minha mãe uma vez me pediu, que era uma bobagem? Tu lembra disso? Uma comida? Tu lembra disso? Eu me lembro, eu não vou lembrar o que é, isso foi agora. Mas um belo dia, depois de casado já, e aí minha mãe me pediu para eu comprar uma comida, eu não lembro qual era a comida.
Não lembro. Não sei se era uma esfirra, eu não lembro o que era. Mas eu lembro disso muito claramente. Ela me pediu, meu filho, compre tal coisa para mim. Eu achei estranho, compra. Eu comprei. Aí depois eu comecei a conversar com ela e ela comendo a tal comida. Eu e ela na cozinha, né, lá da casa dela, lá em Fortaleza. E aí eu me lembro, aí ela disse, você sabe por que eu lhe pedi? Eu disse, não. É porque eu sempre gostei disso, que eu não estou lembrando o nome, e eu nunca consegui comer sozinha, porque vocês sempre estavam junto de mim. Então eu nunca comia, ela acabava não comendo nada, porque era 5, imagina. Comida para 5 é difícil dar, né? Então, e os bichinhos tinham uma fome. Então, assim, eu me lembro disso, sabe? Então, ela passou a vida toda, anos, décadas, sem comer o que ela gostava. E eu não estou falando que era um caviar, não, viu, gente? Não era nada disso, não. Era uma coisa bem simples. Então, ausência de interesse próprio, amor ao próximo, é o oposto de egoísmo. Ele vai para o outro lado. No lugar do egoísmo, eu foco em mim, luz na passarela, que lá vem ele, olha o egoísmo, está aqui a luz, tá? O altruísmo não, ele vai para o outro. Ele vai para o outro. Ela abria mão ao necessitado e aflito. Não era só o da casa dela. Porque às vezes é fácil você pensar em abrir a mão só para o seu filho. Mas para um aflito, que não é. Sim, é verdade. É verdade. Agora, cuidado. Cuidado com o altruísmo. Porque o altruísmo ele traz um certo perigo. Por exemplo, criarmos adolescentes. Sabe o que é um adolescente? Alguém sabe o que é uma adolescência? É um adulto que não quer deixar de ser adolescente. É um adulto que ele não quer responsabilidade. Ele não quer sair de casa. Tá muito bom. Vocês chegaram a ver um cara, um dentista Big Brother, ele falando? Alguém viu? Eu vi, acho que Morena me mostrou. Era um cara, um dentista, que ele entrou, não sei se ele saiu, não acompanho, né? E ele disse que eu vivo com a minha mãe, ele tinha 33, eu era 34 anos. Eu vivo com a minha mãe e ela faz tudo para mim. Ela faz comida, ela ajeita a minha roupa, ela arruma meu quarto, ela faz tudo para mim. Isso é um adolescente. E ela talvez esteja se sentindo altruísta. Se você perguntar à mamãe, mas eu estou fazendo tudo por ele. Cuidado, cuidado. E outra coisa, essas mães tóxicas, que a gente vai ver um pouquinho agora. O que é uma mãe tóxica? Mãe tóxica. Ah, por quê? Porque a linha do cuidado, a linha do comprometimento, a linha do altruísmo, para passar para o outro lado, ela é próxima. Ela é próxima. São mães dominadoras. Por que eu não posso dominar se eu faço tudo? Eu dou tudo. Mucilon, o leitinho, a papinha. A papinha. Entende? Então eu posso dominar. Entende o ponto? Cuidado, cuidado. Faça o seu altruísmo ligado a Deus, tá? Agora, cuidado para não mandar a conta para o outro. Isso é uma questão sua. Sua. O seu altruísmo não dá direito a ser uma mãe tóxica. Mães dominadoras, mães superprotetoras. Já viram isso? Seu filhinho vai sofrer, não se preocupe. Ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Ela vai sofrer. Pode imaginar agora, a bolinha aqui, ó. Vai. Entende? Vai. Ela vai sofrer. Ela pode se aliar a um caba safado? Pode. Ore que não. Mas que pode. Entende? Não vai dar para proteger de tudo.
Não vai dar para proteger de tudo. Planta coisas boas lá dentro, para ele fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Mas saiba que tudo pode dar errado. Tá? Então, são mães super protetoras, absolventes e possessivas, loucas, histéricas, piradinhas. Já viu? Já viu? Que o filho é algo valioso para ela, entende? Nesse sentido de posse, perfeccionista e exigente. Como é que eu vou ser perfeccionista e exigente com outra criatura? Tu seja contigo. Tu quer tua casa perfeita? Faz para tu. O outro não tem que embarcar nisso. Entende? Isso é teu. Não transfere para o outro. Não transfere para o outro. Perfeccionismo é teu. Ela é amiga. Amiga é mãe? Não. Não. Tu é amiga de Morena? Tu é amiga de Lorne? Interpretam como se eu não fosse amiga. Muito pelo contrário, né? Vira até inimiga, né? Porque eu digo as coisas às vezes que elas não querem ouvir. Por quê? Educar é ruim. Educar é chato. Amigo não educa. Amigo é amigo. Entende? Então, ser uma mãe amiga é ser uma mãe tóxica. Eu vejo mães falando isso. Eu sou muito amiga da minha filha. Cuidado. Você não pode ser amiga da sua filha. Você é mãe da sua filha. Você é uma mãe próxima, você é uma mãe que escuta, você é uma mãe legal, você é uma mãe que ela abre as coisas dela para você, mas você é mãe, você não é amiga. Ela deprecia o outro, ela é ausente, ela é competitiva. Já viram mães e filhas competindo? Isso existe, tá? É estranho, é feio. Imagina uma senhora de 50 anos querer andar com uma de 20. É estranho, né? Mas existe isso, tá? Existe esse tipo de competitividade. Ela é instável emocionalmente e ela é manipuladora, vitimista. Eu faço tanto por você. Eu dei minha vida por você. Olha o que eu tenho em troca. Isso é problema teu. Se tu deu tanto, é teu. Resolve no teu coco. Resolve o teu coquinho. Que ele não está bem. Se tu deu, tu deu. Não tem conta para passar para filho. Quer ver outra coisa? Ele agora vai me ajudar. Cuidado. Filho não é investimento. Não é assim. Quer dinheiro para o futuro, bota na poupança. Fala com o Diogo. Não é não, Diogo? Abre um investimento. É melhor. A chance de sucesso é bem maior do que estar investindo no filho. Entende? Não é assim que funciona. Ele vai me ajudar? Não sei. Não conto com isso. Se ele me ajudar, ótimo. Pode ser que seja justamente o pródigo, né? Pode ser o pródigo. Mas entende? Filho não é investimento. Ele não tem garantia nenhuma que vai lhe dar R$1 no futuro. Muito pelo contrário. A tendência hoje são os filhos cada vez mais dependerem dos pais. Os números falam isso. Essa geração, né, que eu não lembro agora o nome, mas ela é muito mais dependente dos pais do que nós, millennials. Essa geração millennials, não é? Que hoje, qual é a faixa, qual é a data de nascimento do millennials? 2010? 2000 e pouco. Pronto, depois que virou milênio, perfeito. Então, depois de 2000, essa geração é uma geração, primeiro, é uma geração menos inteligente, comprovado. Pela primeira vez na história, o QI de uma geração é menor do que o outro. Sempre os QIs, eles eram maiores de uma geração para outra. Hoje, o QI da Millennials, ela é menor do que a outra, que eu não lembro o nome. Lembra o nome da outra geração? Z, né? Pronto, Z, que é a galera menos antes de 2000.
Então, e outra coisa, elas são mais dependentes, emocionalmente e financeiramente. Então, pensa nisso, filho não é investimento. Outra coisa, mães perfeccionistas e exigentes. Esse tipo de mãe tóxica reconhece as virtudes e capacidades de seus filhos, mas, devido a seu elevado perfeccionismo, seu, é dela. Ela tende a exigir que os seus filhos sejam sempre os melhores em tudo o que fazem. Isso é louco. A mãe perfeccionista e exigente normalmente não olha o caminho, as dificuldades de seus filhos, levam para atingir seus objetivos. Ela valoriza somente os resultados. Tá? Pensa nisso. Por fim, uma mãe tóxica e controladora, usa as comparações e a humilhação pública. Ela também passou por isso. Quando a mãe tem mais filhos, dependendo da posição ocupada por ela, poderá se identificar. Muitas vezes ela se identifica com um contra o outro. Ela se alia a um, ela vira amiguinho, coleguinha de um e menospreza o outro. Que a gente chama de coalizão, né? Ela se coalida com alguém, com algum membro da família. Isso é tóxico, tá? Enfim. E a mãe narcísica, mas eu quero passar por causa da hora, tá? Por fim, mais uma espiritual. Ela é otimista. Olha o que fala lá em Provérbios. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, a lei beneficiará. Beneficência está na sua língua. Ela sorri diante do futuro. Por que a mulher virtuosa sorri diante do futuro? Por que vocês acham isso? Por quê? Ela não planejou, ela não avaliou. Se ela planejou, se ela avaliou, se ela montou uma estratégia, ela vai colher os frutos no futuro. Então, não precisa temer o futuro. Não? É isso? Entende? Então, o futuro não me traz enfado, não me traz tristeza, não me traz tantas dúvidas. Por quê? Porque eu estou fazendo ele agora. Eu estou fazendo ele hoje, nesse momento. Entende? É nesse sentido. E lembrando que o otimista ele vem do Espírito de Deus, tá? É uma perspectiva positiva. Coisas boas vão acontecer. Não sei o que vem, mas coisas boas virá. Sabe? Baixa a expectativa dos teus filhos. Deixa eles em paz. Eu me lembro que o Ariano Suassuna, acho que eu já comentei, né? Disse que um dos filhos dele chegou, a mulher dele chegou para o filho, a mulher do Ariano chegou para ele e disse, meu filho, nós temos um problema. Qual? O fulaninho, que eu esqueci o nome, o fulaninho disse que não quer ser nada na vida. Aí o Ariano olhou e disse, tá bom. Aí passou um tempo, aí depois ele disse, aí a mulher do Ariano chegou para ele, meu filho, eu acho que o negócio está ruim. Por quê? Ele disse que ele quer ser vagabundo. Ele disse, tá bom, já melhorou. Para quem não queria ser nada, agora quer ser vagabundo. Por fim, ele virou um artista plástico, tá? O filho do Ariano. Mas o que eu quero dizer? Sorri. Dá leveza. Sabe? Não faça como meu pai, que eu me lembro que eu era criança, porque eu era o mais estudioso dos 5, e ele me apresentava como advogado. Eu era criança, eu não sabia nem o que era aquilo. E eu era conhecido como advogado do Getúlio. E o que aconteceu? Eu cresci querendo fazer direito. Graças a Deus eu não passei. Eu não queria aquilo. Aquilo era dele. Tanto que meu nome vem de Evandro Lins e Silva, que é um grande advogado. Um grande advogado criminalista do Brasil. Depois eu descobri que ele gostava do homem e botou o meu nome. Mas isso é dele. Isso é problema dele. Ele que fizesse direito. E não eu. Pensa nisso. Para de jogar suas expectativas no outro. Deixa ele em paz. Deixa ele levar a vida dele. Não teme o que o espera, né? Que é o otimismo. Lembrando que quanto menor o medo, maior a fé. Que é justamente isso que Dilane estava falando, né?
Se você vem fazendo, se você vem plantando, calma, calma, deixa a história chegar, deixa a história continuar. E por fim, deixa eu voltar aqui que é a passagem, né? Olha o que fala o final, no 31, que eu diria que está banhando tudo isso, tá? Todas essas qualidades que nós falamos, eu acho que, eu não sei se por cima ou por baixo, vamos dizer que é um tapete que é justamente, ela é a mulher comprometida, que no caso aqui da mulher virtuosa, ela é uma mulher temente a Deus. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Essa será louvada. Então, em cima da mulher trabalhadora, em cima da mulher confiável, em cima da mulher sábia, em cima da mulher... Qual foi a outra? Enfim, ela teme a Deus. Então, comprometimento passa pelo temor a Deus. Você quer falar? É porque a beleza ela é um acidente, né? É um acidente genético. A beleza é um acidente genético. Você nasce bonito, enganosa é a graça e vã é a formosura. Se para você chamar a atenção, né, só com a sua beleza, é um acidente genético. Agora, a mulher virtuosa não. É uma atitude dela. Ela tem que fazer alguma coisa. Não é um acidente. Não cai por acaso. Obrigado, gente.